toda vez que você não age, você está deixando o medo comandar a sua vida. Milhares de pessoas, elas querem realmente viver uma vida melhor, mas de alguma forma elas nem percebem que elas são reféns do medo. Mas antes de entender o que é o medo, primeiro você precisa entender como impacta a sua vida. Porque a primeira coisa que as pessoas acham é que o medo é aquela coisa aterrorizante, aquela situação que realmente a gente vê num filme, ou num assalto, ou num sequestro, ou numa facada. Não. O medo, às vezes, é uma programação tão sutil que é como que faz parte do nosso corpo, da nossa vida, do nosso dia a dia. E se você, então, quer descobrir se o medo está comandando a sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Aliás, já se inscreve, dá a sua curtida e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. E para quem não me conhece, meu nome é Samuel Kiss, eu sou hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia e especialista em ajudar pessoas comuns a transformarem a própria vida, transformando a sua mente. Bom, e a primeira coisa que você precisa entender é a definição de medo. E a melhor definição que eu gosto é do inglês, do acrônimo FEAR. FEAR em inglês é medo, que diz False Evidence Appearing Real. Ou melhor, evidência falsa que parece real. E no fundo, essa é a melhor definição de medo, um medo que não faz sentido. Uma evidência que pode acontecer, mas nunca vai acontecer. Uma evidência falsa, que está parecendo real, que está comandando a sua vida. Então, se você olha para uma pessoa tendo uma crise de ansiedade, é exatamente isso que está acontecendo. Ela pode estar num ambiente seguro como esse, totalmente controlado, mas ao mesmo tempo, internamente, a mente dela está um caos, o corpo dela está um caos, criando cenários hipotéticos que nunca vão ocorrer. Mas na mente dela é uma hipótese e é uma realidade. E é igual para você. Toda vez que você quer agir, toda vez que você sabe que precisa ser feito e não consegue fazer, e começa com aquelas perguntas, mas e se der errado? Eu quero empreender, quero sair do emprego, mas o mercado está difícil, o cenário econômico está difícil. Mas e se eu quebrar? Tudo isso são situações de medo que estão controlando a sua vida. E tudo isso entrou pelas suas experiências do passado. O fato é que o medo, ele não está associado com a sua experiência do momento, e sim com as suas experiências do passado, com as suas memórias afetivas, com todos os aprendizados e traumas. E a sua mente, então, para buscar um comportamento neste momento aqui, ela faz uma viagem ao passado, ela busca essa referência e ela faz uma projeção ao futuro com essa referência. E assim, quando a gente está com medo, o futuro fica tenebroso, fica assustador, fica sem realmente aquela luz no fim do túnel. E assim a gente perde a esperança e tem o medo de agir. Mas vamos entender melhor e aprofundar em tudo isso. Quando você é criança e começa a aprender a andar, naquele momento, no momento zero, onde você está engatinhando e começando a trabalhar fisicamente para aprender a andar, você não sabe que aquela empreitada vai dar certo. Você não tem uma mínima certeza. Mas o mais importante na sua mente é que ela acredita em você e ela sabe que ela só precisa fazer até dar certo. Então, você age repetidamente e se frustra e fracassa repetidamente. Mas o fato é que em algum momento aquela empreitada dá certo. E isso é igual para a gente aprender a andar, falar, tirar a fralda, crescer, aprender palavras novas, comer sozinho. Só que depois de um tempo, perante as nossas experiências, a nossa mente, ela aprende que ela não pode errar. E assim, então, de alguma forma, a gente começa a congelar, a gente começa a ficar bloqueado pelo medo de errar. Isso porque, em algum momento da nossa vida, nós éramos premiados pelos acertos e não pelos erros. A gente era premiado sempre que a gente acertava. E entrou uma programação na nossa mente que nós precisamos acertar antes de aprender.
Só que é impossível. É impossível saber antes de aprender. Então é impossível que no processo de aprendizagem não exista erro. E o fato é que quando você não está errando, você não está aprendendo. Quando você não está errando, você não está fazendo nada novo. Você está apenas na zona de conforto. Ou seja, se você então se programou diversas vezes para agir, para começar alguma coisa e teve medo de fracassar, se sentiu congelado, bloqueado pelos ICs que possam acontecer, o medo de errar, a necessidade de acertar e a busca pela aprovação está comandando a sua vida. E tudo isso tem relação direta com medo. Seja medo de errar, medo da rejeição, medo do julgamento ou medo de estar errado. E tudo isso são gatilhos, então, para que você, de alguma forma, tenha ansiedade. Toda vez que o medo está comandando a sua vida, você precisa entender que uma situação fictícia está te impedindo de construir a vida dos seus sonhos. Então segue aqui 3 passos para você começar a vencer o medo na sua vida. A primeira coisa que você precisa entender é que aquela frase, se você está com medo, vai com medo mesmo, é a maior mentira da humanidade. Quando estamos com medo e o medo realmente dominou a nossa mente e liberou uma descarga emocional, hormonal no nosso corpo, nós vamos congelar, nós vamos enfraquecer e nós vamos perder força. O fato, então, é que não adianta tentar fazer a parada com força, não adianta acreditar que tem que ser pelo no pain no gain, pelo suor, pela dor. Não. Você primeiro precisa entender que esse método não existe e que o medo é uma projeção do passado que realmente está dominando a sua vida. Mas vamos lá, 3 passos para você vencer o medo. Primeiro, você precisa então entender que você precisa fazer até dar certo. E quando você começa a entender isso, você sai da mentalidade que você vai fazer para obter um resultado imediato. As coisas em nenhum momento da vida são assim. Só que muitas vezes nós fomos enganados pela mídia, pelas situações, pelos pseudos gurus dizendo: não, faça isso e você vai ter um resultado imediato. Nada na vida vem no resultado imediato. O nascimento, aprender a andar, desenvolver uma habilidade, não é um resultado imediato. E muitas vezes, por você ter medo de fracassar, de não ser tão bom quanto esse ou aquele, você trava e o medo vem. A comparação é um mecanismo que causa medo. E o segundo passo para você eliminar o medo da sua vida é eliminar a comparação da sua vida. Você pode sim utilizar alguém como fonte motivacional, se comparando no sentido de você buscar novas referências e não no sentido de você querer fazer o trajeto no tempo do outro. Então, o segundo passo é elimine comparações da sua vida. E o terceiro passo é faça a auto-hipnose ou busque a hipnoterapia. Porque só através da auto-hipnose e da hipnoterapia você vai reprogramar a sua mente para acessar a informação na origem do medo e mudar todas essas informações. Porque mudando essas informações e você voltando a ser como você era na infância, você simplesmente vai conseguir conquistar tudo que você quiser na sua vida. E se você gostou desse conteúdo, quer receber mais conteúdos como esse, não se esquece, se inscreva agora nesse canal, deixa a sua curtida, o seu comentário, manda a sua pergunta. E já compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que você receba muito mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.